vista! Aqui estamos em mais um vídeo de Irmãos do Ninho com Diego e Biel. Aqui a gente vai começar com a cirurgia do Rodrigo Caio, né? Isso aí. O departamento então optou pela cirurgia. Vinha sendo feito um tratamento conservador até o momento que não tiveram mais escolha. Tá, vamos fazer essa cirurgia no joelho dele. Uma artroscopia é uma coisa bem simples, mas a gente sabe que são várias lesões em sequência. A gente deseja o quê, Biel? Deseja muita boa saúde, né? Tudo de bom pra ele, pra que ele se recupere, né? Isso aí. Pra que ele volte a jogar, né? Naquela fase tão boa de 2019, né? Isso aí. Depois de 2019 ele teve bons momentos também, mas essa falta de sequência atrapalhou bastante aí o Rodrigo Caio, que no final a gente torce muito por ele, mas que no fim das contas o custo-benefício está sendo bastante discutível, tá? Pra gente continuar com esse jogador, tá? Mas tudo de bom aí pro Rodrigo Caio, que ele se recupere e que dê a volta por cima, tá? Próximo assunto, vamos falar aí dos rumores. Boatos, né? Vários boatos aí de jornais europeus a respeito de proposta pelo João Gomes, proposta por Gabigol. Mas a gente sabe que valores aí que, tão absurdos. Estão na faixa de 150 milhões de reais, que são valores aí que não casam muito aí pelo clube que tá procurando. A gente viu aí o nome do Real Madrid atrás de João Gomes. O Fenerbahçe fazendo essa procura pelo Gabigol, porque o técnico é o Jorge Jesus, então ele estaria disposto a procurar um atacante aí. A gente teve a renovação do João Gomes, né, Biel? Sim, até 2027, né? Isso aí. O João Gomes, então, ele tava ganhando na casa de 50 mil. 50 mil. Agora aumentou o preço, né, dele, porque viu os preços, né, absurdos e aumentaram, porque não era o caso dele, né, não era um valor tão, baixo pros jogadores de futebol, né. Isso aí, 50 mil é um valor baixo pelo nível que ele tá, pelo time que ele tá. Então essa renovação aí já ajustou mais ou menos aí o quanto realmente o João Gomes ele merece ganhar por mês. Sim. Sabe que 50 mil é muito dinheiro, obviamente. Mas pro nível dele... Não é. Pra profissão dele, não. Então vamos lá. O Gabigol, você abriria a mão do Gabigol aí por uma fortuna? Não. É um jogador importante, né? É um jogador importante. A gente tá aproveitando ele dá muito passe, dá muita assistência, ele chuta bem. Então não vai valer a pena a gente vender ele, né? E a gente sabe que esse valor também é mentiroso. É mentiroso. Sabe por quê, Biel? Porque a gente pega aí Diego Rossi, Luan Pérez, que foram as maiores contratações do Fenerbahçe, eles giram em torno ali de 5 milhões de euros, que não dá nem a metade, né? Não dá nem perto, não tem como a gente acreditar em valores desse porte. Tá? Então, assim, tem muita coisa que o empresário cava também para aumentar o valor de jogador. Então, assim, é muito complicado. Muito complicado, né? Então o João Gomes renovou. E o Gabigol tem essa proposta aí, mas a gente vai seguir em frente. É muito difícil, né? Não? O Diego Ribas. Vamos falar do Diego Ribas? Diego Ribas, né? Aposentadoria. O Diego Ribas, ele tá próximo aí, cara. Ele tá próximo aí de deixar o Flamengo. Ele disse que talvez não... Ele disse que não jogaria por outro clube no Brasil, tudo mais, mas a gente sabe como é que é. Provavelmente ele vira comentarista, tá? O Diego Ribas, ele chegou no Flamengo em 2016. Ele veio como uma promessa aí de um líder, né? Um cara que ia levar a gente pros títulos, tudo mais. Logo depois, em 2017, chegou Everton Ribeiro, tudo mais. Então, assim, foi o Diego, ele representa o início de uma era, se você for pensar, né? Ele teve um ano de 2019 muito marcante também, porque ele se machucou naquele jogo contra o Emelec e depois voltou e ele deu o lançamento ali que saiu o segundo gol do Gabigol. Então, assim, é um cara que merece muitos parabéns, né? Merece nosso parabéns. Nossos parabéns. Toda a nossa reverência, mas assim, a gente vê que tá se encerrando um ciclo, né? Tá se encerrando, né? Que pode começar uma nova geração, né? Isso aí, a gente já tem vários jogadores novos. A gente vê o Diego como um articulador. Sim. Ele fala bem, né, Biel? Fala. Um líder. Um líder, né? A gente vê ele como um líder no elenco. E esse é um cara que nunca fez cara feia por estar no banco de reserva. Então ele sempre foi um cara muito humilde.
É. Tá bom? Falando do Diego, a gente pode puxar um gancho aí pro time que vai entrar em campo. Time titular, né? O provável time titular, sem os caras que estão na seleção. Vão entrar o Diego, né? O Diego, eu acho que o Dorival ele tá fazendo certo, porque, em minha opinião, o Dorival está fazendo certo porque tá tentando aproveitar o Diego Ribas, porque tá numa fase de aposentadoria, ele foi sempre um líder. Aproveitar esse restinho aí, Aproveitar esse restinho, né? Dorival tá tentando sempre aproveitar ele, né? Isso aí. E como o Diego é um líder, a gente sempre viu o Dorival puxando aí o Dorival puxando o Diego aí pra entrar nesse time B, tá? Então a gente tem o Diego, o Vitor Hugo e o Matheus França como possíveis alternativas, né? O que você acha aí? Você acha que... Eu acho que uma boa troca, né? De, tipo, dos jogadores. Arrasca, Everton Ribeiro. Arrasca, Everton Ribeiro e Pedro, né? Eu acho que o Dorival tá fazendo certo. Ele tá testando o Matheus França. O Matheus França tá bem, né? Isso aí. O Matheus França, o Vitor Hugo, pô, duas promessas aí. Duas promessas. Então vamos lá. Ingressos esgotados pra final, né? Qual final? Da Copa do Brasil. Isso aí, final da Copa do Brasil no Maracanã, ingressos esgotados. E assim, casa cheia, hoje foram abertas as vendas e rapidamente se esgotaram os ingressos, tá? Somente para sócios torcedores, porque assim, a procura é muito grande. Tá bom? E falando aí de casa cheia, ingresso esgotado, o Flamengo, ele tem a melhor média, Biel. Ele tem a melhor média de público pagante do campeonato. Do ano, né? Se pegar do campeonato brasileiro do ano, se pegar tudo aí, o Flamengo ele tem a melhor média de público pagante. De público, né? Que é o público que chegou lá e pagou pra entrar. Sim. E a surpresa é o quê? A gente tem a melhor média de visitantes também. Tá em torno de 28.500, tá? Nossa média como público visitante. Nossa média não, 28.500, eles provavelmente estão pegando tudo aí. Estão pegando a média do estádio inteiro, então sim. A gente tem esse número aí. Um abraço aí pros corintianos, que acho que tem a torcida grande, né? Então a gente vem dando mais esse show aí como visitante também. Tá sempre lotando nossa parte ali de visitantes. Sim. Tá? A gente vai falar de um fato lamentável, que foi a declaração do tal do Mano. O que você acha disso aí, Biel? Eu acho que... Explica primeiro pra galera o que aconteceu, né? Ele falou assim, o jornalista Mano, né? Ele disse que os dois volantes, cada um deles dá bicuda no Arrascaeta. Que ele sabe que o Arrascaeta tá machucado, lesionado, né? Aí, cara, e aí outro cara disse assim, isso é violência. E ele disse, estratégia. Como assim estratégia? Ele sabe que o Arrascaeta tá lesionado, né? E não tem um porquê, né, dele fazer isso com o Arrascaeta. Ele não sabe, tipo, de futebol, não entende o que é isso, né? Então, pro cara tá dando um tipo de declaração dessa porque ele não confia no time dele. Confia, né? Só pra contextualizar o tal do Mano, né? Ele falou que ele é corintiano. E aí ele falou pra cada um dos volantes, cada um dar uma porrada na Arrascaeta, porque sabe que o Arrascaeta ele tá com desgaste ali na coxa, né? Ele tem uma pubalgia também. E assim, na verdade a gente não sabe exatamente o que ele tem. Sim. Mas a declaração do Mano foi nesse sentido, de cada um dar uma porrada nele pra ver se machuca mais ainda. Então quer dizer, o cara não confia no próprio time, ele sabe que na bola não vai dar. Na bola não vai dar, né? E ele tá apelando pra violência. E assim, ele tá ignorando o fato de ter um juiz que pode pegar e dar cartão. Pode pegar e dar cartão. Exatamente, pode pegar e expulsar o jogador. E ele tá ignorando também, cara, que o futebol é resolvido na bola. Se ele quer falar de porrada, ele vai ver MMA. Né? Ele tá pensando que virou luta, né? É futebol. É futebol, bola, então né? Em primeiro lugar é a bola. O técnico pode até comentar isso no vestiário, uma estratégia ali pra dar uma chegada e tudo mais. Sim. Mas assim, o cara incitar isso num programa, né? Pro público, ele incitar isso é de uma falta de caráter. Absurdo. E provavelmente nem de luta esse cara gosta, porque pra falar um negócio desse ele não tem a menor honra.
Ele não tem honra nem disposição, ele deve ter também. Então vamos lá. Pra fechar, vamos falar o seguinte, vamos falar das seleções. O que você achou aí do Tite ter deixado o Pedro no banco, Biel? Cara, inadmissível. Ele tira o Pedro, que podia estar lá treinando, descansando, treinando com os caras, entrosando. Ele podia ter jogado no jogo da seleção do Brasil. E se ele não fosse, né? Ele estaria treinando. Exatamente, deixou o cara no banco. Deixou o cara no banco, levou à toa. Exatamente, aí botou o Everton Ribeiro pra dar uma voltinha também em campo, né? E aí vamos ver nessa segunda partida se ele vai aproveitar o Pedro ou não. Se ele vai aproveitar o Pedro, né? Porque a única chance dele ir pra seleção, né? Pra Copa. Pra Copa, né? A última chance aí né? dele testar os jogadores. Testar os jogadores. E vamos ver nessa próxima partida, né? Nessa próxima partida, né? Você acha que ele vai botar o Pedro pra jogar? Eu acho. O Everton Ribeiro... É o mínimo, né? Que ele tem que fazer. Porque levar à toa, né? É difícil. Levar pra deixar no banco não dá pra entender. Até numa posição que a seleção é carente, que precisa de homem-gol. Precisa, né? E o Pedro, se você botar ele pra fazer 5 minutos de jogo ali, é capaz até dele meter um gol. Meter um gol, né? Isso aí. Então agradece aí a galera, Biel. Obrigada por assistir esse vídeo. Se vocês se inscreverem no nosso canal, vai estar ajudando muito. Dá um like, vocês podem dar um pulo lá no YouTube pra fortalecer também. Lá no YouTube também, pra fortalecer. Isso aí. E no quem Instagram, puder compartilhar aí pelo Instagram. Instagram, né? Tá bom? Deixar suas sugestões, perguntas, dicas. Pelo YouTube também. Isso aí. Então, isso aí, galera. Agradecer o apoio de todo mundo. Apoio de todo mundo. Visualização, né? E um abraço. Valeu. Tchau, valeu.